Que o café é ultra consumido no mundo todo não é surpresa nenhuma, né? Mas você sabe a importância dessa bebida para a história do Brasil? Tudo começou perto do ano 570 lá na Etiópia, quando um pastor estava caminhando com essas cabras e percebeu que aquelas que comiam um grão vermelho ficavam muito mais energéticas, pulando por todo o campo. Ele experimentou o grão e percebeu que realmente tinha alguma propriedade energizante naquele grão. Depois de passar pela Etiópia, pelo Iêmen e por Constantinopla, o café chegou à Europa, onde se tornou pela primeira vez uma grande potência. Mas Isabela, como o café veio parar aqui no Brasil? Você está falando de Europa, você está falando de Oriente. Bom, existem vários contos, várias lendas, mas o conto mais famoso, que inclusive existem registros sobre, diz que Francisco Melo Palheta, um sargento-mor brasileiro, foi até a Guiana Francesa e conseguiu algumas mudas. Na verdade, foram 7 delas. Mas para ele conseguir essas mudas foi uma jornada. Segundo a lenda, ele fez alguns favores para a esposa do general de uma guarda da Guiana Francesa. Na verdade, ele inclusive fazia parte do governo do estado da Guiana Francesa. E ele conseguiu essas mudas, que na época era algo extremamente legal. Francisco Melo Palheta trouxe as mudas aqui para o Brasil e as plantou em Belém do Pará, marcando o início da saga cafeeira no Brasil. Mas o Pará foi só o começo. O café se espalhou pelo litoral brasileiro, chegando até a região sudeste do Rio de Janeiro em 1760. O clima e o solo da região se mostraram ideais para o cultivo do grão, impulsionando sua rápida expansão. O Vale do Paraíba, que abrange terras tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, se tornou um importante centro produtor no início do século XIX, por meio do método plantation, que consiste no sistema de monocultura com mão de obra escrava. Desta forma, o açúcar, que até 1835 era o maior produto de exportação do Brasil, ele foi superado pelo café, que se consolidou como a maior commodity do Brasil, ainda na primeira metade do século XIX. E os barões do café, você sabe o que são? Os barões do café eram os grandes proprietários de terra que enriqueceram com a produção do café e exerceram forte influência na política e na sociedade brasileira. Com a abolição da escravatura no Brasil, os barões de café precisavam recorrer a outro tipo de mão de obra, o que trouxe consequências para a formação do povo brasileiro. Desta forma, foi implementado o sistema de parcerias. Mas, Isabela, o que é o sistema de parcerias? Esse sistema consiste na facilitação de imigração de europeus, principalmente italianos e portugueses, a partir do século XIX e início do século XX. Mas não se engane, essa oportunidade única que foi proposta a esses imigrantes, na verdade, era uma espécie de prisão. Mesmo eles se tornando pequenos produtores de café com uma casa no interior de São Paulo e suas famílias, eles precisavam pagar taxas e multas para estes barões para que eles pudessem viver uma vida no mínimo digna. Com as altas demandas internas e externas para o grão do café, a construção da primeira ferrovia de São Paulo, a São Paulo Railway, foi essencial em 1867. Ela conectava Santos a Jundiaí e era essencial para o escoamento da produção do grão. A expansão da malha ferroviária facilitou o transporte de cargas e passageiros. Além disso, graças à São Paulo Railway, Santos se tornou a maior potência de portos da América do Sul naquela época. A necessidade de tornar o café a maior potência do Brasil vinha por parte dos burgueses paulistas e mineiros. Dessa forma, a oligarquia homogênea mineira e paulista se formou, porque eles queriam controlar basicamente a economia e a política do país a seus favores. Agora que a gente sabe um pouco mais da história, vamos avançar um pouco no tempo? Afinal, hoje o café brasileiro tem outro lado, o lado especial. Você sabe quem é Ernesto Willi? Ernesto Willi é um empresário italiano que focou na valorização dos cafés especiais brasileiros. A sua busca por cafés de alta qualidade e a promoção de concursos de qualidade no Brasil, a partir da década de 1990, impulsionaram um novo foco na cafeicultura brasileira,
que hoje em dia é uma das principais no ramo de cafés especiais no mundo. Para entender melhor essa relação, conversamos com os representantes do maior cafezal urbano do mundo. O Cafezal Urbano do Instituto Biológico surgiu como um projeto para promover o cultivo do café em ambiente urbano, com foco na pesquisa e educação ambiental. Implantado no Instituto Biológico em São Paulo, o Cafezal visa mostrar práticas sustentáveis e a importância histórica do café no Brasil, além de servir como uma ferramenta educacional para integrar o campo à cidade. Além disso, falando com os especialistas do Cafezal, a gente descobriu que a criação e a continuidade do local no Instituto Biológico foram viabilizadas por políticas e leis que incentivam pesquisas agrícolas no Brasil. O Instituto Biológico, fundado em 1927, recebeu apoio legal para desenvolver estudos sobre doenças do café, como a broca do café, visando melhorar a produção. Além disso, leis de incentivo à pesquisa científica e agrícola, tanto em níveis federal como estadual, contribuem para a manutenção do cafezal, permitindo que ele continue servindo como um campo experimental e educacional.